Nuno, muito bem-vindo ao Conversas à Solta. É um prazer tê-lo aqui. Vou começar por apresentá-lo a quem não o conheça. A biografia é extensa, muito extensa, mas vou resumi-lo o mais possível. Se entretanto se eu disser alguma coisa de errado, faça favor de me corrigir, ok? Ora, Nuno Garopa nasceu a 18 de maio de 1970 em Lisboa. É presidente da European Association of Law and Economics. É professor de Direito na Universidade de George Mason, nos Estados Unidos, e titular da Chair in Research Innovation da Católica Global Law School. Licenciou-se em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, é mestre em Economia e em Direito pela Universidade de Londres e doutor em Economia pela Universidade de York, no Reino Unido. Assumiu funções no Conselho Executivo da American Society for Comparative Law, depois de ter presidido a Associação Espanhola de Direito e Economia, e foi professor também na Universidade do Texas A&M, na Universidade de Illinois, na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Recebeu o prémio Julián Marías pelo Governo da Comunidade Autónoma de Madrid em 2010. É autor de mais de 150 artigos científicos publicados em revistas internacionais e diversas obras. Foi presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos entre 2014 e 2016 e é membro do seu Conselho de Curadores desde 2018. Está tudo certo? Tudo correto. Ótimo! Agora, só para fazer um enquadramento, ah, tenho uma curiosidade. Porquê a economia e depois porquê o direito? Por alguma razão especial? Pá, Estas coisas não são sempre um pouco aleatórias e S- caóticas quando se Claro, fazem opções, certo, principalmente naquela altura em que uma pessoa tem 18 ou 20 anos. Mas, na exato, verdade, eu fui para a economia e desde essa altura eu queria fazer uma carreira académica. E nessa altura pareceu-me que uma das questões que estava mal estudada na economia era a relação, o papel das instituições. certo. Porque havia muita reflexão sobre modelos microeconómicos, sobre a questão das indústrias, a questão do crescimento económico, do desenvolvimento económico, mas havia muito pouco sobre o papel das instituições. Certo. Ah, e depois, a partir daí, passar das instituições para as instituições jurídicas em particular, foi um passo muito curto e acabei, de facto, na área do direito e a minha carreira, obviamente, nos últimos 15 anos tem sido no direito, já não é na economia. E mais propriamente no direito comparado, segundo. Tem sido direito se- comparado porque é normal que, quando pensamos Aham, nas instituições, a questão seja porque é que há países que têm determinado tipo de instituições, outros têm outras, e exato. porque é que há países que são mais bem-sucedidos do que outros. E portanto foi natural. Foi uma Foi. passagem Foi um passo natural. natural? Exato. Absolutamente. Ótimo, ótimo. Muito bem. Agora, entrando na conversa propriamente dita, ahm, pelo que li, pelo que eu vi, atribui o estado da atual pobreza do nosso país, de Portugal, no contexto europeu, estamos a falar de pobreza no contexto europeu, não no contexto mundial, a vários fatores, nomeadamente a geografia, o catolicismo, as instituições, as elites extrativas, que já vamos, peço-lhe que depois explique exatamente o que é isso, para quem não sabe, e a questão cultural. Quer desenvolver este enquadramento diabólico que nos leva a estar onde estamos? Eu diria que alguns Hum, dessas razões são fatores complementares, não são fatores fundamentais. uhum, Aliás, cada um deles por si só não é fundamental, porque, por exemplo, nós estamos na periferia da União Europeia, mas há países periféricos da União Europeia que ultrapassaram os problemas que nós temos. Estou a pensar na nomeadamente a Irlanda. Irlanda, claro, Sim, a Irlanda. exato. Pronto. Há países católicos que ultrapassaram as condicionantes que nós temos. Estou a pensar na Bélgica e na Uhum, Áustria. Há países que tinham elites extrativas e que, a certa altura, foram capazes de superar essa condicionante. Estou a pensar em países como a República Checa, como a Eslováquia, certo. a própria Eslovénia, enfim, há muitos dos países
que foram parte do Bloco Soviético. certo. Portanto, não há, eu diria, começaria por dizer que não, Portugal tem um problema de atraso Uhum. estrutural que se prolongou nestes últimos 150 anos ou 200 anos e que não tem a ver exclusivamente com uma razão, mas com uma confluência de De razões. razões. Eu Certo. diria que se me pedissem qual é a razão mais fundamental, a minha teoria é que se trata de uma preponderância de elites extrativas. Hum. O que é que são elites extrativas? Exato. São uma sociedade que está organizada em que o poder está concentrado numas elites e essas elites não escrutináveis dedicam-se à extração de recursos em vez da produção e inclusão de recursos. E, portanto, há sociedades. Vamos lá ver, todas as sociedades têm elementos extrativos e Claro. elementos inclusivos. Não há nenhuma Uhum. sociedade que seja puramente extrativa, nem a Arábia Saudita, nem o Kuwait, nem os Emirados Árabes são puramente extrativos, nem existem sociedades totalmente inclusivas. Nem a Suécia, nem a Dinamarca, nem a Noruega, nem a Islândia, que são apresentados normalmente como os países com sociedades mais inclusivas, Uhum. são estritamente e Certo. totalmente 100% inclusivos. Agora, portanto, há uma matéria de grau. O que é que acontece em Portugal? Acontece em Portugal que essas elites extrativas, que evidentemente são preponderantes no século XVIII e no início do século XIX, por razões que parece-me que o Nuno Palma e outros, mas o Nuno Palma em particular, Uhum. ultimamente tem explicado muito bem, construíram instituições que protegem essas elites extrativas. E o Certo. problema de Portugal é que não foi capaz, nos últimos 150 anos, de desfazer essas instituições. E, portanto, chega ao século XXI com um conjunto de instituições que continua a dar prioridade à extração de recursos em vez da produção e distribuição inclusiva desses recursos. E porquê é que isso acontece? Ou Isso aconteceu? acontece porque essas elites extrativas não se sentem ameaçadas e não se sentem sujeitas à concorrência. Ora, é aí que entram outros dos fatores. Obviamente, um país periférico é mais fácil as elites extrativas manterem monopólios de influência do que países na Europa, do centro da Óbvio. Europa, como a Suíça ou a Bélgica ou a Holanda. Por isso, quando as pessoas dizem uma das razões é a pequenez de Portugal. Sim, mas como fator complementar, porque países pequenos como a Bélgica, a Exato. Holanda ou a Suíça não têm esses problemas. Portanto, Uhum. sim, obviamente ser pequeno contribui, mas não contribui porque estão criadas as bases para a manutenção desse poder extrativo, das elites extrativas. Exato. A mesma questão em relação ao catolicismo. Qual é o problema do catolicismo? O problema do catolicismo não tem a ver com ser católico, hoje em dia, ou não ser católico. Tem a ver com uma cultura profundamente enraizada de não escrutinar o poder, não perguntar o poder, de aceitar o poder como ele é e de aceitar o fado como ele é. E isso é profundamente católico e vem do século XVII, do século Claro. XVI, e isso está enraizado. Uhum. Novamente, não é fator isolado per se, porque há países católicos que superaram isso. Nós, conjuntamente com a periferia, conjuntamente com as instituições, conjuntamente com as elites extrativas, e depois, obviamente, como o próprio Nuno Palma também veio dizer, com o facto da União Europeia ter permitido que os recursos disponibilizados à economia portuguesa sejam para manter as elites extrativas, em vez de criar problemas às elites extrativas, chegamos a um ponto em que essas elites extrativas largamente se mantêm. Por isso eu costumo dizer, nós até vivemos uma situação única na nossa história, porque até 1974 a preponderância de elites extrativas, poderíamos dizer, não era democrática. Isto é, Uhum. elas produziam-se, mas não estavam legitimadas. Hoje, nós temos um modelo de elites extrativas legitimado nas urnas, ou seja, a classe média, para não falar o povo em geral, mas a classe média Uhum. vota e mantém essas elites extrativas no poder. E as consequências estão à vista neste momento, Claro. com tudo o que se está a passar em Portugal nestes últimos anos. Claro. Então tem a ver com a questão cultural, de não termos sido capazes de mudar o chip, de sermos uma sociedade, como o Nuno costuma dizer, com baixa confiança interpessoal.
portanto, um povo desconfiado, invejoso, e com baixo capital social. Portanto, essa sociedade que nós somos que nos impede de alterar essas coisas. Pergunto. Sim, porque essa sociedade com baixo capital social, que deriva ou em confluência com, de facto, nós somos os países, não o país com mais baixa confiança interpessoal. Uhum, Isso cria um problema que é nós não temos sociedade civil. pois não. Nós não temos sociedade civil e como não temos sociedade civil, a partir daí não há controle nem restrições às elites extrativas. Porque aquilo que pode frenar ou parar ou contribuir para dissolver essas elites extrativas seria uma sociedade civil muito ativa. Ora, Uhum, nós não temos a sociedade civil. Claro que as coisas se complicaram nos últimos 20 anos, porque com os recursos disponibilizados pela União Europeia, o que claro. nós fizemos foi engordar o Estado de tal maneira que o Estado nem sequer permite essa sociedade civil. Cada vez que há um projeto qualquer da sociedade civil com um mínimo de êxito, o Estado senta-se logo em cima. É verdade. E o Estado asfixia a sociedade civil. Bem, Uhum, agora, isto não é uma questão de dizer que melhor Estado, pior Estado, mais Estado, menos Estado. O hum, problema é que o nosso Estado, ainda por cima, é um Estado ao serviço dessas elites extrativas. E certo. ao ser ao serviço dessas elites extrativas, tornou-se um Estado partidocrático. O grande problema que Portugal neste momento tem é que a vida em sociedade em Portugal Uhum. praticamente esgota-se nos partidos políticos. E Ora isso, de bem. facto, é um percurso muito complexo e muito perigoso para a sociedade portuguesa. Eu vou dar um exemplo. Sim. Ahm, em Portugal, criticam-se muito o que está a acontecer no Partido Socialista e, em certa medida, no Partido Social Democrata, que são os dois partidos Uhum, estruturantes da nossa democracia, certo. em termos daquilo que é o emprego, as endogamias, os boys, enfim, Uhum. toda esta questão que tem sido. Só que isso tem um problema neste momento. É que só há, não digo só há, mas vou corrigir o que ia dizer. Preponderantemente, Sim. não é verdade que seja só, mas quase só, o elevador social em Portugal faz nos partidos. Isto é Pois. trágico. Era uma das As perguntas que eu tinha para lhe famílias, fazer. sim, as Sim. famílias, as pessoas que vêm de famílias com menos recursos, as pessoas que não têm apelidos sonantes de Lisboa e do Porto, só têm grandes hipóteses de sucesso em Portugal se forem para os partidos. Isso não se resolve nas empresas, não se Claro. resolve na sociedade civil, não se resolve nas universidades, não se resolve nos think tanks, não se resolve nas fundações. E, portanto, isto cria um enorme problema. E nós Uhum, podemos ver que, neste momento, aquelas pessoas que vêm de fora da corte de Lisboa e que não têm os apelidos sonantes dos últimos 50 anos e dos últimos 100 uhum. anos, só têm grande êxito porque foram para o Partido Socialista ou para o PSD. Não Ok. é porque foram bem-sucedidos nas empresas, ou no mundo das universidades, ou no mundo da comunicação social, ou no mundo da cultura. E, portanto, um país em que o elevador social são os partidos, e neste momento é o único elevador, mais uma vez não diria único, mas quase o único elevador social que Sim. nós temos, isto é uma tragédia. Porque É. se nós quisermos agora limitar os partidos, começámos a fazer uma grande campanha contra a partidocracia e de repente houvesse uma mensagem, uma sociedade, uma grande revolução na sociedade contra a partidocracia, ela própria é uma revolução que vai criar problemas no elevador social, porque não há outro elevador social neste momento. A não E isto, de ser. facto, é uma enorme Sim. tragédia. A não ser que se altere o sistema eleitoral. Mas eu acho que o sistema eleitoral, nesta Hum, altura, já teria um efeito muito marginal. Eu acho que hum. nessa discussão misturam-se duas coisas. Uma coisa é que se Sim. nós estivéssemos em 1975 a decidir o sistema eleitoral, Hum. e se nós tivéssemos decidido outro sistema eleitoral, Sim. de outra forma de organizar as nossas eleições, as coisas tinham sido diferentes. Provavelmente. Neste momento, como nós estamos, alterar o sistema eleitoral já não vai alterar grande coisa, porque os partidos e as estruturas dos partidos, dos dois maiores partidos, já estão demasiado impregnadas na sociedade portuguesa. Ah, E nós podemos ver isso nas câmaras. As câmaras municipais, as eleições autárquicas, têm um sistema uninominal, uhum, porque é o Presidente da Câmara que ganha, e nós temos visto que houve ali o fenómeno dos independentes, que de sim. alguma forma ganhou tração, mas fundamentalmente o único independente, verdadeiramente independente, relevante que tivemos até agora, foi Rui Moreira no Porto.
Uhum. Tudo o resto eram pessoas que vinham dos partidos, ou Sim, seja, verdade. pessoas que vinham dos partidos, zangaram-se com o partido e fizeram outra lista. Mas Uhum. verdadeiramente independentes, ou seja, pessoas sem vida partidária, sem nunca ter sido parte de partidos, nem estar metido nos partidos, enfim, haverá outros conceitos possivelmente, mas o único grande é o Porto. E o caso Uhum. de Rui Moreira. E vamos ver o que é que acontece da Vamos. próxima vez. Se a lista Rui Moreira consegue continuar como lista Rui Moreira, Sim. ou se voltamos para uma alternância PS-PSD no Uhum. Porto. E nós temos visto ultimamente que os partidos já escolhem praticamente os candidatos a presidente de Câmara, ou Sim, seja, sim, que, sim. que- que- que as forças locais já não têm grande força e que é o partido que impõe e diz é este, é aquele. E, portanto, eu acho que se nós voltássemos para sistemas uninominais e outra forma de aproximar o cidadão Sim. do deputado, íamos acabar no mesmo, ou seja, os partidos iam escolher quem são as pessoas. Porque neste momento já não é fácil desmantelar a força centralizadora dos partidos. E nós estamos a ver isso, infelizmente, até nos partidos novos. Quer Pois. o Chega, quer a Iniciativa Liberal, Uhum. quer o PAN, para não falar já do próprio Bloco, já não é assim tão novo, são partidos que acabam todos muito centralizados em Lisboa e com as estruturas nacionais em Lisboa a mandar no resto do partido. E, portanto, as coisas eu acho que são muito mais complicadas neste momento e que não basta pequenas reformas para mudar isto. Nem sequer aquela hipótese de cidadãos independentes poderem concorrer, como propõe o Nuno Palma. A E não. Sim, eleições legislativas, sim, mas sim. eu acho que nós teríamos, mas isto teria que ser feito drasticamente alterando a lei eleitoral, que seria, por exemplo, permitir listas independentes, coisa que Uhum. neste momento a lei não permite, Não permite. e facilitando a constituição de partidos e alterando, obviamente, o acesso dos partidos aos meios de propaganda. É verdade que as coisas Sim. estão a mudar, e estão, porque em parte a grande crise da comunicação social em Portugal, no mundo inteiro, mas em Portugal, é porque perderam o monopólio do controle da informação, e neste Uhum. momento nós sabemos que há um partido em Portugal que é claramente rejeitado na comunicação social, que ele chega, mas que Verdade. tem a força que tem nas redes sociais, e isso é muito claro neste momento, e portanto a Uhum. comunicação social já não consegue esconder esse fenómeno. Mas, apesar de tudo, há toda uma comunicação institucional que continua a ser preponderantemente feita pelo PS e pelo PSD, que os outros partidos têm um acesso muito mais limitado. E, portanto, listas independentes teriam que ter acesso a essa comunicação institucional, sob pena, obviamente, de grande parte dos eleitores nem saberem que existem essas listas Que existem, independentes. nem sequer serem ouvidos, nem coisa nenhuma. Isso eu percebo. Agora, a minha dúvida é, não conseguindo nós mudar esse sistema, o futuro é muito negro nesse aspecto. Pelo que Eu, eu. eu diria que eu diria Sim. que nós estamos numa situação de bloqueio institucional e que Uhum. não é claro como nós vamos sair deste bloqueio. Não é claro do ponto de vista, digamos, estrutural, porque é a primeira vez na nossa história que o regime vigente bloqueia e não podemos sair disso via de uma revolução. Porque quando as pessoas falam do 25 de Abril, ou do 5 de Outubro, ou até do 28 de Maio, a verdade é que essas revoluções, que foram, enfim, grande parte não foram revoluções, mas sim golpes militares, Sim. porque o 25 de Abril não foi uma revolução, foi um pronunciamento militar, como o Uhum. 28 de Maio, e o 5 de Outubro ainda mais complicado, porque é uma revolução que é derrotada e que depois, por incompetência dos monárquicos, em Lisboa, acaba por vingar, Uhum. mas são fundamentalmente saídas para um sistema bloqueado. A monarquia estava bloqueada, a República estava bloqueada, o Estado Novo estava bloqueado. Ora bem, nós estamos bloqueados neste momento, só que nós não podemos fazer nem pronunciamentos militares, nem revoluções populares ao estilo soviético. E, Hum. portanto, nós vamos ter que encontrar uma forma de sair deste bloqueio nas urnas, ou seja, através de transições democráticas. Certo. E isso vai ser muito complicado, porque Pois. nós não estamos habituados a fazer isso. Depois, junta-se, portanto, isso é o aspecto, eu diria, estrutural. O aspecto depois conjuntural é que nós continuamos a ter uma parte muito importante do país, que são os atores políticos, mas também a classe média, não vamos só culpar o Hum. Presidente da República e os partidos, é a classe média, que estão em negação. Estão há 15 anos a insistir que nós não estamos bloqueados. Que Exato. estamos sempre, sempre a fazer coisas. Que nós estamos bloqueados, porque nós neste momento temos um Partido Socialista
e um PSD altamente impopulares, Uhum. que não respondem a grande parte dos anseios da população, mas por outro lado não há alternativa. Uhum. E, portanto, estamos a ver que tivemos uma anomalia em 2022, que foi uma maioria absoluta do Partido Socialista, sem Verdade. projeto e sem visão, que Uhum. caiu, ruiu, e agora estamos numas eleições em que se está a começar a perceber que é possível que o Chega venha a ter 20%. Mas isso não é solução para nada, porque isso é protesto, ok? As pessoas estão fartas, estão a protestar, mas isso não é uma solução. Estamos a ver nos arquipélagos, quer nos Açores, quer na Madeira, como ruiu aquilo que era a estrutura tradicional, no caso da Madeira, o PSD, no caso dos Açores, uma alternância entre PS e PSD, Uhum. e estão em crise neste momento, ambos os arquipélagos, Claro. porque não se vê solução à vista. E, portanto, Verdade. nós estamos completamente bloqueados. A economia está bloqueada, porque não Uhum. cresce, por mais que o Partido Uhum. Socialista insista que crescemos 2,3 em Sim. 2023, mas não cresce, a economia não cresce, as instituições estão bloqueadas e nós não vemos uma saída. Claro, podemos dizer, mas como é que normalmente se poderia sair disto? Bem, por exemplo, poderíamos sair disto se tivéssemos um Presidente da República interessado em encontrar saídas. O Presidente da República que nós temos é a maior tragédia, porque é um Presidente da República que só está interessado em voltar para o passado. O Presidente da República está nos Certo. anos 90. Certo. Só que a tragédia do Presidente da República é que a classe média, 2,5 milhões, votou nele 2 vezes. Portanto, Pois foi. a classe média quer parar o tempo, a classe média não quer andar para a frente, a classe média quer andar para trás, quer voltar para os anos 90. Que é isso que o Presidente da República representa, é voltar para os anos 90. Só que isso bloqueia, porque nós não vamos voltar para trás. O E o que é passado não que volta. e o que é que o presidente poderia fazer se não fosse essa condicionante? O Presidente da República já deveria ter convocado, logo no início do seu mandato, sociedade civil, forças vivas, associações, fundações, muita Uhum. gente, para se pensar como é que nós saímos. Por exemplo, na área da justiça, por exemplo, na área da comunicação social, Uhum. por exemplo, na questão de um plano de crescimento a 20 anos. O Presidente da República não fez rigorosamente nada disso. E o Presidente da República tem feito é manter o que está e evitar a todo o custo que seja mudado, seja o que for. Tanto que, enfim, agora estamos a falar de uma questão muito concreta, muito pequena, mas que Sim. o Presidente da República acaba de inventar, não é? Acaba de inventar demissões a prazo. Que as pessoas Uhum. se demitem, mas é só efetivo Mas daqui a 3 semanas. mas é Sim, só sim, é isso, é tudo isso espantoso. É é espantoso. espantoso. Isto é um É. bloqueio das instituições. As instituições estão bloqueadas. E, portanto, não há alternativas, porque não se percebe como é que se pode sair disto. E, portanto, eu acho que nós vamos agora entrar numa fase em que isso vai notar mais, Uhum. porque parece-me que não vamos ter governos estáveis e até é provável que vamos entrar num ciclo de repetição de eleições à espanhola. Também me parece. Mas aí está. Nós podíamos ter aprendido dos espanhóis, Mas não. passaram por isto há 10 anos. Podíamos ter aprendido dos italianos, podíamos ter aprendido dos franceses. Não aprendemos rigorosamente Nada, nada. nada. Verdade. Andámos os últimos 10 anos a dizer que Portugal é excepcional, que não tem nada a ver com os outros países, que aqui não passa nada, que aqui toda a gente está contentíssima e que o regime está ótimo, e agora estamos onde os outros estavam há 10 anos, sem saber Verdade. como é que se desbloqueia esta situação. Verdade. E qual será falámos há pouco do fenómeno Chega, que é um voto de protesto, claramente, hã, mas isso significa que há pessoas que estão descontentes com o estado de coisas. E o Mas, único partido em que se revê, não se revende muitas delas, porque com certeza todos conhecemos pessoas que dizem que vão votar Chega, mas nem sequer concordam com as ideias de Chega, é só porque é o partido do protesto, é o único que diz as verdades, é o que se diz nos cafés, não é? Ah, isso vai ser um fenómeno complexo, a seu ver, ou terá que existir um outro partido de protesto que não seja tão vazio e tão perigoso como este, para equilibrar as coisas. a ver, eu acho que nós, a questão do Chega, temos que contextualizar. Nós temos já há 20 anos esta parte algum voto de protesto muito claro. Uhum. Simplesmente, mais uma vez, a Corte de Lisboa fingiu que não percebia. Quer dizer, nós não temos 10% de trotskistas em Portugal. Isso não existe. Haverá 2% de trotskistas. Uhum. O Bloco de Esquerda, durante muito tempo, beneficiou do voto de protesto. Verdade.
O Partido Comunista, ele próprio, beneficiou durante algum tempo desse voto de protesto. Não é por acaso que algum desse voto hoje se passou para o Chega. Verdade. E, portanto, o Chega é apenas, na minha opinião, a segunda ou terceira encarnação Uhum. desse voto de protesto. Com uma diferença. Neste momento é um partido à direita, em vez de ser um partido à esquerda, Exato. como era há 20 anos. Uhum. E hoje já não é 10%, mas já é 20%. Uhum. Ora bem, se o Partido Socialista e o PSD continuarem a insistir que não passa nada, que é o que têm feito até este momento, Exato. o Chega vai continuar a crescer. Pois vai. E é possível que aconteça como em França ou como na Itália, que até esses partidos mais à direita se venham a dividir e a guerrear entre eles e que haja gente do Chega que sai do Chega e fará outro partido ao lado. Porque essas coisas acontecem. Mas o que será o resultado geral de tudo isso é que o voto de protesto vai crescendo. E vai crescendo. Agora está em 20, se nada for feito daqui a 10 anos está em 30 ou em 35%. Exatamente. Ora bem, por isso, eu acho que a única saída possível é o PS e o PSD têm que perceber os problemas de fundo e começar a responder a esses problemas de fundo. Certo. E os problemas de fundo são de duas ordens. É um problema de crescimento económico, Uhum. em que o PS e o PSD têm que perceber que para nós crescermos sustentadamente é preciso controlar e minimizar o Estado rentista, que é coisa que obviamente fere os interesses do PS e do PSD, porque o PS mais, o PSD menos, porque esteve menos tempo no poder, mas, por exemplo, na Madeira, obviamente, é o PSD mais e o É. PSD menos, porque é o PSD que está Uhum. no poder há 50 anos, tem que perceber que isso vai prejudicar os interesses das suas clientelas, mas tem que diminuir o problema do Estado rentista. Porque nós falamos muito nos impostos e Uhum. os impostos serem muito altos e a despesa ser o que ser. Mas parte do problema não é os nossos impostos serem muito altos. O grande parte, na minha opinião, o problema é a ineficiência dos gastos do Estado. Claro. Porque se os impostos Claro. fossem muito altos, mas o Estado oferecesse condições Certo. excelentes Como é de óbvio. políticas sociais e de apoio às empresas, de crescimento, enfim, poderíamos ter aqui um debate mais liberal, menos liberal, mas não estaríamos a ter esta noção do desperdício. Claro. E há um Claro. enorme desperdício. Que depois, como estamos a falar, o Chega aproveita. Eu já disse isto numa outra entrevista, que Uhum. quando a última vez que estive em Portugal, aqui na altura de Natal, estava um cartaz pelo país todo que é pagamos muitos impostos para pagar a corrupção, que era uma coisa qualquer assim, um cartaz do Sim, Chega. sim, sim. Ora, factualmente, isto é falso. Nós não pagamos muitos impostos para pagar a corrupção. Nós pagamos muitos impostos em Portugal para pagar a ineficácia do Estado, que nem toda ela é corrupção. Mas Exato. 99% das pessoas acreditam naquilo. Eu acho Ah, que se nós claro. perguntarmos na rua, 99% diz isto é verdade. É verdade. Ora bem, porque o PS e o PSD deixaram confundir a corrupção com a total ineficácia do Estado. Exato. Que são problemas ambos graves, mas diferentes. Uma questão é a corrupção, que Claro. temos bastante corrupção, mas não temos muito mais corrupção que outros países. O nosso problema não é a quantidade de corrupção, o nosso problema é a incapacidade de castigar e reprimir essa corrupção. Certo, Porque eu não acho que certo. Portugal tenha uma classe política mais corrupta que Espanha, ou que Uhum. Itália, ou que Grécia, para dar países do sul da Europa que são do nosso Sim. contexto, ou então que o Brasil, ou que a América Latina. Portanto, nós não somos um país com mais corruptos, nós temos um problema que não conseguimos castigar, sancionar, reprimir essa Esses corrupção. corruptos. Claro. Esses Claro. corruptos. O nosso problema não é a quantidade de corrupção, mas a impunidade da Uhum. corrupção. Mas isso é um problema que tem que ser resolvido e que o PS e o PSD têm que resolver se querem desbloquear o regime. Ao lado, há o problema da ineficácia do Estado, que é Certo. mesmo que nós conseguíssemos resolver a corrupção, nós temos imensa ineficácia no uso dos recursos do Estado. Nós Sem dúvida. desperdiçamos muitos recursos. Então a gente vê isso em todo lado, no Sistema Nacional de Saúde, Sim, na sim, sim. educação, nas burocracias, nas repartições do Estado, nos institutos do Estado. Nós temos duplicação e triplicação de funções. É verdade. Nós temos coisas que não se resolveram com a Troika, infelizmente, apesar de algum esforço feito nessa altura, não se conseguiu resolver nessa altura, e que o PS e o PSD continuam a ignorar. Ora, para nós termos capacidade de diminuir impostos e conseguir fazer
as políticas sociais que temos atualmente com menos impostos, nós precisamos de ganhar eficácia. E Claro. isso ganha-se com reformas do Estado que não são, como é que eu ia dizer a palavra? Uhum. Não são a bel prazer das pessoas, ou seja, eu não quero dizer que vão Pois. doer, mas é assim, uma das coisas que faz confusão neste momento, também estamos neste momento pré-campanha eleitoral, Hum. a ouvir o PS e o PSD, os outros partidos também, mas refiro-me ao PS e ao PSD, Sim, porque provavelmente o próximo primeiro-ministro será do PS ou do PSD, exato. é que eles apresentam projetos de reformas que, segundo o PS ou o PSD, não vão doer a ninguém. Ou seja, nós vamos mudar tudo sem doer. Isto não é Não possível. é possível, é uma mentira. São mentiras. Em Claro. parte, os outros partidos estão todos a fazer o mesmo. Até o Chega faz o mesmo. Sim, Promete sim, sim, coisas sim. Sim, que sim. custam 11 mil milhões e não explica onde vai buscar o dinheiro. Mas Exatamente. mesmo o partido do qual eu fui candidato a última vez e tenho alguma afinidade ideológica, que é a IEL, tende Uhum. a apresentar, nós vamos meter os privados na saúde e vamos descer impostos. Pois, mas isso vai doer a algumas partes da sociedade portuguesa. Quer dizer, não Exatamente. é possível fazer coisas e dizer que toda a gente vai estar melhor. E os Claro. partidos escondem isso. Verdade. E isso depois bloqueia. Porque quando é preciso fazer coisas que vão doer, ninguém tem um mandato para as fazer. Porque E ninguém ninguém teve o tem voto. coragem. Ninguém tem Claro, porque coragem. não tem um mandato. Porque como ninguém Claro. ganhou as eleições a dizer, olha, desculpem lá, mas nós vamos tomar medidas que infelizmente há uma parte da população que não vai gostar. Depois criam este problema. Claro. Porque, claro, lá está. Outra característica do nosso bloqueio, esta ideia que se instalou, que se quem nos ouvir se lembra, foi uma ideia lançada por Durão Barroso já há 20 anos, quando ele foi Sim. candidato a primeiro-ministro, e que infelizmente é verdade, é preciso mentir para ganhar eleições. Pois, Uhum. mas como Uhum. se mente para ganhar eleições, depois não se tem mandato para fazer reformas nenhumas, porque as Claro. pessoas não ganharam as eleições a dizer que vão mudar seja o que for. Ora bem. E isto, não, lá está. Qual é a diferença depois? Às vezes perguntam, mas isso não é um discurso populista? E eu digo não, porque há uma grande diferença entre o que eu estou a dizer e o discurso populista. É que no discurso populista nós temos as elites extrativas malvadas e Uhum. o povo bonzinho que é uma vítima dessas elites. Desgraçadinho. Sim. Desgraçadinho. O que eu estou a dizer é que o povo aqui não é desgraçadinho. O povo tem responsabilidades. Os eleitores têm responsabilidades. Porque os eleitores votam nisto. Não têm exigência. E, portanto, Exato. depois não se podem queixar do eles. Porque isto é outra coisa que nós ainda ouvimos muito em Portugal. Eles. É. É os Aliás, maus e os falando em, bons, não é? sim, falando em cartazes populistas, um cartaz que também está aí do Bloco de Esquerda, como é que é? Não lhes damos Dá-lhes, descanso. Não lhes não lhe vamos damos dar descanso. exatamente. Mas quem é o eles? Mas quem é o eles? São os É o maus, Salgado? É são o os Salgado? maus, é, são É os o maus. Salgado, os Azevedo, os Soares dos Santos e os Amorim? Esses é que Deve são os ser, eles? deve ser. Essas 20 pessoas, essas 30 pessoas, essas 100 pessoas? É que os eles, somos todos nós, eleitores. E Claro. se as coisas são o que são, foi porque os eleitores votaram naquilo. Portanto, esta ideia de que há um eles, uma entidade abstrata de malvados, mas que nós, os 8 milhões e meio de portugueses que estamos inscritos para votar, não temos nada a ver com eles, é um populismo desabragado, Verdade. mas que tem continuidade no discurso do Estado Novo, porque no Estado Novo toda a gente dizia o Salazar. Ninguém tinha Exato. votado no Salazar, portanto é o Salazar. Eles, Claro. eles. Eles. Bem, mas é que agora Verdade. o eles são eleitos. Agora o eles são eleitos. Estão lá Democraticamente porque, eleitos. democraticamente, Exatamente. estão lá Exatamente. porque alguém votou neles. Claro. Portanto, não há aqui eles. Foram vocês Portanto, que os puseram lá. O povo é que os exatamente. pôs Portanto, lá. Claro. eu acho que nós temos que escrutinar os políticos e, obviamente, há enormes responsabilidades do Presidente da República, de António Costa, Uhum. de Rio, de Montenegro, dos líderes dos partidos, dos deputados. Tudo bem, há enormes responsabilidades de toda essa gente. Mas se vamos falar de culpa, lá está, conversa de católicos, se vamos falar de culpa, Sim. a culpa é dos eleitores. A Claro. culpa é dos eleitores. É, a culpa é de quem votou neles. Porque Exato. se todos os 8 milhões e meio votássemos em branco, eles não estavam lá. Exatamente.
Portanto, não podemos dizer que a culpa é deles. Não, a responsabilidade pode ser da classe política, mas a culpa é dos eleitores, no sentido que votamos e ou votamos neles, ou não votamos e vamos para a abstenção, Uhum. ou fingimos que não votamos, ou Exato. inventamos diabolizações, ou Certo. inventamos votos úteis em que dizemos, bem, eu não gosto de nenhum deles, mas vou votar neste porque é voto útil. Exato. Bem, pronto, mas fomos nós, porque eles não Pois foram, somos. não foram para lá por mão divina, nem por escolha do Espírito Santo, não é? E aqui no Espírito Santo refiro-me ao Espírito Santo da Igreja, não ao Espírito Exato. Santo da família. Só para clarificar. Mas, ó Nuno, não havendo votos em branco, porque, eh, mas há uma abstenção cada vez maior. E isso é E preocupante. isso é preocupante e é sintomático do bloqueio. Lá está. Exato. O regime andou a desvalorizar a abstenção durante muito tempo, Ora bem. em que a conversa era: se não votam é porque não querem votar, o problema é deles. E nós não É. queremos saber desses eleitores. É verdade que há aqui vários mistérios. É um Hum. mistério que nós, em 2024, ainda não sabemos contar os abstencionistas. Não é? Pois, que é uma coisa É extraordinária. Uma coisa extraordinário. Nós temos cartão do extraordinária. cidadão, temos tudo Sim. digitalizado, cartão do Tudo. cidadão, tudo digitalizado. Temos a autoridade tributária que vai atrás de toda a gente, Tudo, temos tudo em tudo isto. cima. Mas depois não sabemos contar o número de eleitores. Bom, Aham. na verdade, obviamente, que o número de eleitores está exagerado, porque nós sabemos que em território nacional começa a ser um pouco mais complicado, temos que reconhecer, porque nós começamos a ter muitos imigrantes É verdade. que não têm Sim, direito a voto, portanto, há muitas das pessoas com mais de 18 anos em território nacional sem direito a voto, é e verdade. temos muitos imigrantes com E que vão para a Europa e não mudam o A cartão de residência. cidadão, portanto, a Exato. residência do cartão de cidadão. Eu costumo dizer a essas pessoas, atenção, que um dia vão ter a visita da autoridade tributária a perguntar porque é que não declararam o que estão a ganhar na Alemanha ou em França, em Portugal, porque tecnicamente são residentes fiscais em Exato. Portugal até prova contrária. Uhum. Ora bem, portanto está um pouco mais complicado, admitimos, porque há imigrantes com I que não podem votar, há imigrantes com E que saíram, mas eu acho que nós olhamos para os dados do INE e sabemos que há por aí 8,5 milhões de adultos em Portugal, mais ou menos. Uhum. Bem, estão a votar 5 a 5,5 milhões de pessoas, Certo. portanto nós temos 3 a 3,5 milhões de abstencionistas. Exatamente. Isso é grave. E é É. mais grave quando uma parte substancial desse abstencionista é jovem. Ou seja, Ora bem. há muita gente que já não votou pela primeira vez. Aquela coisa de votar pela primeira vez aos 8 anos. Ai, era uma Que, excitação. Sim, sim, sim. se as pessoas não têm essa excitação, quer dizer que já não vão votar no resto da vida. Ou seja, Pois. quem não vota aos 18 anos, muito provavelmente já não vai voltar a votar. E, portanto, temos aquilo que chamamos abstencionistas militantes, ou seja, pessoas Pois. que simplesmente já não votam militantemente. E isso Demitem-se é, demitem-se do seu isso direito é e do muito seu dever. complicado, porque se nós se juntarmos a esses três, vamos dizer, 3 milhões, 3,5, os votos em branco e nulos, e se Uhum. agora começarmos a juntar 1 milhão de pessoas que vota Chega por protesto, nós Uhum. estamos a ver que temos 4 milhões e meio a 5 milhões de eleitores que estão completamente distanciados do nosso regime democrático. E, Exatamente. portanto, nós temos uma enorme maioria que está muito insatisfeita com a nossa democracia. O PS e o PSD, que continuam a somar os seus 3 milhões de eleitores, acham, como são 80% da Assembleia da República, têm o monopólio da razão e que não é preciso estar preocupado com este fenómeno. Eu acho que é isso que eu chamo um bloqueio das instituições. Certo. O próprio Presidente da Com República, que razão. toda a gente elogia e está sempre a dizer o grande Presidente da República, o nosso Uhum. Presidente da República, o Presidente da República foi eleito com 2,5 milhões de Verdade. votos. Quer dizer que há 6 milhões de adultos, 6 milhões de adultos que não votaram em Marcelo Rebelo de Sousa. Uhum. E, no entanto, nada disso apoquenta o regime, nada Pois não. disso parece ser objeto de reflexão do regime. É E, verdade. portanto, nós vivemos num teatro, a fingir que as Que está coisas tudo não bem. são o que são. Que está Que está tudo tudo bem. bem. A fingir que está tudo bem, não é? Exatamente. Isso E também é muito que português. Também é muito é. português, diga-se. Só que, como eu disse, das outras vezes, um dia rebentou numa Pois. revolução. Portanto, houve umas pessoas, no caso, o 25 de Abril, não é? Houve umas pessoas que se chatearam, foram os militares, e disseram isto não pode continuar. Exato. Agora não estamos a ver bem quem é que se vai chatear. E vai dizer já chega.
já chega, e aqui estou a dizer já chega, a expressão portuguesa, não estou a dizer já chega, Exato, eu de percebi. apoio, de Mas, apoio ao partido Chega. mas convém Mas frisar, sim. convém frisar, pode ser interpretado como estando a dizer já Exato, chega, é o Chega. Estou a exato. dizer, ou seja, nós estamos a criar um caldo, uma maioria de pessoas que Uhum, já não se sente representada pelo PS, PSD, e depois aqueles pequenos partidos como o uhum. Bloco, o PCP e o CDS, e realmente temos aqui um grande problema, Temos. que nós estamos muito bem a ver como é que vai ser, como é que vai ser resolvido. Por exemplo, vou dar Hum, um possível cenário que eu acho que ainda não sim, é o que vai acontecer nestas próximas eleições, mas nós podemos estar a caminhar por isto, que é polarizar entre o PS e o Chega. Se pois. nós polarizamos entre o PS e o Chega, como é que acham que se vai sair disto? Exato, como é que se resolve? Porque o PS não tem soluções para rigorosamente nada. O Não, nem PS é o quer, nem partido que quer, representa, não nem quer. quer. Não. O PS é o voto das pessoas que não querem mudar nada. É, Pronto. O Chega é o voto do protesto. é. Portanto, se nós polarizamos entre quem não quer fazer nada e o protesto, como é que se Como sai é que daqui? é? Como é que é? Eu não estou a ver. Eu também Eu não não. estou a ver. Mas que é um Pode cenário ser que interessante, é. É um cenário pode ser que daqui a interessante. 10 anos, quando ouvirmos este programa outra vez, se Uhum. diga, não, era óbvio que isto ia. Oh, Não sei, quer afinal, dizer, isto resolveu-se e tal. exato. Agora, sem uma bola de cristal neste momento, sem querer ser o professor Zandinga, não, não vejo muito bem como é que nós vamos conseguir sair disto. Pois. E sinceramente, seja lá, nós vamos sair. Como saímos do Estado Novo, como saímos da República, sai-se. Agora, Uhum. sai-se com enormes custos, não é? Que nós saímos do Claro, Estado Novo com claro, enormes custos, nós saímos claro. da República com enormes custos. Eu espero que a saída disto, por exemplo, vou dar aqui uma outra hipótese, não seja a evolução do nosso regime para uma coisa à Orbán Ora ou à bem, polaca, não à é? Ou à placa. polaca. Ou Sim, seja, que sim. isto acabe Um regime numa, autoritário. sabe, uma Ora bem. democracia iliberal, Pois. iliberal, com pois as liberdades e garantias mais restringidas, porque é a saída, não é? Quer dizer, porque uma saída disto é, de repente, aderimos à teoria, à tese, que é a tese húngara, que é o que está a passar Uhum. na Hungria, Sim, que sim. queremos um líder forte. Não é? Porque as pessoas quando Exato. falam da Hungria, o Orbán, isto é. A verdade é que o Orbán ganha aquilo democraticamente, ele tem 50% dos votos, ele Sim, ganha sim. aquilo democraticamente. Sim, Mas sim. ganha porque uma parte da opinião pública húngara acredita nisto de que a democracia já não serve. Precisamos de um líder forte, de um líder Exatamente. que venha limpar isto. E eu E acho que isso é espero, provável de acontecer aqui, pois, porque nós eu sempre espero, gostámos eu muito de espero, pronto. paizinhos e de quem tome conta, não E é? lá vem o nosso catolicismo, Uhum. é um catolicismo messiânico sempre, que há um Exato. É Messias o Dom Sebastião e redentor, tal. sim, um Exato. Messias redentor que vem salvar-nos dos pecados. Eu espero que Exatamente. isto não acabe numa solução à Orbán, Uhum. porque seria de facto uma situação muito complicada para nós, não é? Sim, 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 sim. Sim. Eh, 50 anos depois de termos saído de uma de um regime autocracia. autocrático, Exatamente. acabar. Acabar outra Vamos ver, vez. nós não vamos voltar, quando as pessoas dizem a própria campanha da esquerda, do salazarismo e vem o fascismo, não vem, porque mesmo que o Salazar ressuscitasse, e atenção que eu não tenho fé em que. Tenho fé que Jesus ressuscitou, mas não que outra pessoa possa ressuscitar Exato. ou reencarnar. Mas mesmo que o Salazar ou o Marcelo Caetano ressuscitassem ou reencarnassem, o Salazar do século XXI e o Marcelo Caetano do século XXI não é o Era Salazar e o outros. Marcelo do Claro, século XX, será outro claro, estilo, claro. muito mais à Orbán. Ou seja, haverá televisões, haverá partidos, haverá coisas que não havia no tempo do Estado Novo, mas obviamente há concentração de poder numa pessoa Claro, e há restrição de liberdades e garantias, que é o que acontece neste momento claro, na claro. Hungria e aconteceu na Polónia enquanto teve o partido mais à direita no governo, vamos dizer as É coisas. verdade, é E verdade. veremos se a Le Pen ganhar em França, Ora bem, o que é que acontece aí, não é? Portanto, nós temos que sim, sim. estar preparados para evoluções em diferentes cenários. Sim, sim, E sim. parece-me, francamente, neste momento, nós estamos bloqueados. E, portanto, alguma coisa vai desbloquear e que esse fator de desbloqueio
não vai ser pacífico, não vai ser fácil. E, e Podem, exato, eu deixa só percebo. dizer, os Estados Unidos também está bloqueado. Só É que os Estados verdade, Unidos têm uma é diferença, verdade. é que os Estados Unidos já se desbloqueou várias vezes. Pois, é E verdade. algumas vezes não foi fácil. Houve uma guerra civil, Sim, sim. mas outras vezes desbloqueou-se. Uhum. Portugal, o nosso problema é que nós não temos uma experiência histórica de desbloquear as instituições através da democracia, através do voto. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Exatamente. E se posso estar errada, mas o facto de que já se falou de não haver uma sociedade civil forte e o facto de termos um grau de politização muito, muito baixo, pelas suas palavras, temos um grau de politização equivalente a 1974. Eu acho que E, sim. portanto, eu acho que tudo isso transforma isto num caldo muito complexo e muito perigoso. Claro, porque nós E, estamos com. portanto, não sei, não sei mesmo. Nós estamos mesmo num paradoxo, porque nós temos um grau de politização muito baixo, não é? Porque Uhum, temos uma parte muito significativa do eleitorado, quer via abstenção, quer voto de protesto, como eu disse inicialmente no Bloco e no PCP, agora uhum, mais no Chega, mas um caldo enorme de eleitorado insatisfeito e, portanto, despolitizado, que não adere ao PS e ao PSD, que são os partidos sim, sim, estruturantes sim, sim, sim. do regime. Ao mesmo tempo, temos uma sociedade muito partidarizada, porque, como eu disse, fora dos partidos não há vida. Quer dizer, parece que Uhum, praticamente fora dos partidos políticos não há vida. é isso. E isso cria um paradoxo bloqueador, mas como estamos a dizer, que não é claro como é que vai ser resolvido. Ou seja, não é óbvio como é que vai Sim, ser sim, sim. resolvido. Há coisas que sabemos que não vão acontecer. Não, Um pois, pronunciamento militar não vai acontecer. também não me parece. O Partido Comunista sair à rua e Também não, montar uma revolução de outubro não não, parece que vai acontecer. também não. Agora, fenómenos à Orbán, Ah, sim. ou por outro lado, não me parece provável neste momento, mas fenómenos à América Latina, Hum, seja dos dois lados, sejam a Milei de um lado, sim. ou seja a Maduro do outro, eu não excluiria neste momento como Aparecer aí possíveis. um Milley. Sim, 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 um sim. Milei seria à direita, o Maduro à Uhum, esquerda, quer dizer, exatamente, sim. populistas, radicais, que dizem votem em mim e se Porque eu for eu, eleito eu resolvo. eu resolvo tudo e vou resolver tudo, destruindo a oposição, destruindo as instituições democráticas, porque vou fazer uma Uhum, coisa nova. exato. Não é de excluir. Certo. Se me perguntam, acho que Ventura tem capacidade para isso? Não acho, porque eu acho que Ventura, apesar de tudo, vem do PSD. E, portanto, eu acho que Ventura, apesar de tudo e de todas as Hum, loucuras que diz e disparates que diz, eu acho que Ventura, estruturalmente, é uma pessoa do regime atual. também Não é. Eu é também uma concordo. Eu também pessoa. concordo. Eu não acho que é o Milei para destruir o regime atual. Eu acho que ele Uhum. é produto deste regime e que, portanto, vive, eh, digamos, nas margens deste regime. Agora, Eu tenho uma opinião diferente, parecida, mas um bocadinho diferente. A ideia que eu tenho do Ventura é que aquilo que ele criou é uma persona, é uma figura eu teatral que ele encarna, porque, enfim, é o que lhe convém. É essa a ideia sim, que eu tenho dele. mas eu acho que ele ainda não está. Por acaso concordo com isso. Mas eu diria que o Presidente da República é a mesma coisa, aquilo é um Uhum. ator que ali está. Sim, A sim, sim. diferença entre Marcelo e Ventura é que Marcelo já anda a representar há 40 anos e, portanto, já não sabe bem o que é o Marcelo. Eu acho que ele Não, nem depois, ele sabe o que é. exatamente, pois há aqui Claro, uma eu acho. dualidade que já não sei qual Sim, é, não é? exato. O Eu que é acho que que é o. Ventura representa, mas eu acho que o Ventura ainda sabe o que é que o Ventura pensa. Sabe? O Marcelo, acho que já não Já sabe o que é que não, o Marcelo já não, pensa. já não. Porque Já para não ele já consegue tirar é. a máscara e pôr a máscara, Exato, já exato. é muito Já ele complexo. próprio já É, está perdido no seu teatro. E, exatamente. portanto, o Ventura, eu acho que ainda não está nem fácil. Claro, o Ventura tem 40 anos. Se calhar daqui a 10 também já está perdido na sua máscara. Sim, sim, mas Mas para eu já acho que concordo, Ventura. Pronto, concordo. exato. Eu acho que Ventura, a dualidade da persona Uhum. e do ator, eu acho que ele ainda se separa. No caso de Marcelo, eu acho que ele Não, já não, já já não não, se separa. já Já não não se há separa hipótese. nada. Sim, sim, Já não há sim. hipótese. Não, é mesmo. Agora, o,
nós estamos a falar agora daqui a 10 anos vão aparecer outros personagens e, portanto, se esses outros personagens vão ser mais radicais, vamos ver. Eu, por exemplo, acho, falando à esquerda, acho que o PCP e o Bloco de Esquerda neste momento têm um problema Hum, grave, porque não vão conseguir ganhos eleitorais muito substantivos. De facto, o PCP pode até desaparecer e acho que o Bloco não volta aos 10%, o que significa que é possível que o PCP e o Bloco tenham que encontrar outros atores e que sim, façam evoluções radicais, como em Espanha se fez com o atual Sumar e com o atual sim, Podemos, sim, quer sim, dizer, sim, ou sim. seja, que a Mariana Mortágua já não dá mais de si, o PCP não dá mais de si, e vão buscar outras caras mais radicais, com uma mensagem mais populista à esquerda ainda, Uhum. e que isso também venha a ter impacto Sim, na sim. nossa sociedade. Sim, 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 sim. Isso eu acredito que eles, enfim, se renovem aí numa fórmula diferente. Eu ainda É, é, gostava de passar por um tema que está sempre presente, mas e já se abordou, que é a estagnação da economia há 20 anos. E há uma frase sua que eu adoro, porque diz exatamente aquilo que eu sempre pensei, mas não fui capaz de traduzir, que é: somos um país economicamente capitalista, mas sociologicamente coletivista e cartelizado. Como é que nós temos esta dualidade? Como é que estamos a conviver mal com ela, porque estamos neste estado em que estamos, e como é que conseguimos evoluir com um país com esta característica dual? eu- bem, a frase tem uma base, eu gosto Sim, sempre, sim, sim, sim. para não ser plagiado, dizer que estou a plagiar, eu baseei a minha frase numa coisa que o professor Cavaco Silva disse há muitos anos, Sim, sim. numa visita à China, em que dizia que Sim, a China sim. era era o país socialista mais capitalista do mundo e Portugal era o país capitalista mais socialista do mundo. É Ah, verdade, é verdade. e é verdade. Pronto. E a frase tem um pouco a ver com isso. É evidente. Eu acho que eu aqui concordo enormemente com o Nuno Palma. Ou seja, nós temos um problema, como a Helena estava a dizer muito bem, eh, paradoxal e insuportável, que é nós somos uma economia capitalista, mas com uma estrutura socialista. Uhum. Eu não diria só a palavra, acho que até disse coletivista, que é uma melhor palavra, porque Coletivista, socialista, sim. pois, porque socialista parece que estamos a dizer que é o PS, mas não é, Não, porque nós vimos de trás do Estado Novo que era corporativo, portanto, é o exato. corporativismo e o socialismo são tudo formas de coletivismo. Uhum. O que é que aconteceu, na minha opinião? Eh, Nós não fomos capazes de entender esse problema. Uhum. Aliás, aí eu até tenho alguma discordância com o Nuno Palma, porque ele põe muito peso na Revolução. Sim. Eu ponho muito peso no governo de Cavaco Silva. Acho que o problema de Cavaco Silva foi Hum. que ele fez as reformas QB para estarmos na Europa, mas essencialmente manteve a mentalidade corporativa que vinha do Estado Novo, ou seja, ele não desfez Sim, o Estado sim. corporativo. Ele Uhum. fez o Conselho Económico e Social, ele criou toda a função pública e as regalias da função pública. Tudo isso é a Uhum. mentalidade do Estado corporativo que Cavaco Silva não desfez. Certo. E depois o que é que acontece? A União Europeia, o financiamento da União Europeia, o tal eh, problema da, dos recursos Hum. terem uma espécie de efeito negativo, é Uhum. que esses recursos financiaram o Estado corporativo, o Estado Claro, coletivista. E, portanto, claro. nós não fomos expostos ao dano económico Uhum. provocado pelo Estado coletivista. Certo. E isso manteve-se até agora. Tivemos um primeiro embate quando foi a crise de 2011. Foi a Uhum. primeira vez que nós fomos expostos a que isto não funciona bem. Uhum. Mas aí, de facto, há uma resiliência da classe média, que é dizer, eu quero é suspender o tempo, eu quero voltar para trás no tempo, eu não quero mudar isto. E nós, Uhum. foi isso que António Costa conseguiu dar aos portugueses, quer Verdade, dizer, verdade. nós vamos conseguir parar o tempo, nós vamos conseguir parar o tempo e dar mais anos, mais gás a este Exato. Estado coletivista, mas claro, agora estamos num segundo embate. Uhum. E enquanto a classe média não perceber que não é possível viver num mundo globalizado capitalista,
exposto à concorrência do mercado, exposto à globalização, exposto às novas tecnologias, Uhum. à quarta revolução industrial, com mentalidade coletivista do século XIX, que é isso que nós temos, Portugal não vai crescer. Exato. E, portanto, nós temos um travão a esse crescimento. Ora bem. Qual é a teoria da esquerda? A teoria da esquerda é que isto é tudo um disparate neoliberal, isto é conversa de neoliberais, porque o problema é o euro. Exato. Duas respostas a essa teoria. Bem, se o problema é o euro, Uhum. nós aderimos ao euro voluntariamente. Certo. Portanto, não podemos dizer que foram os outros que criaram o problema. Não. Se o Somos problema é nós. o euro, então a esquerda devia ter sido contra o euro. Não foi. O Partido Socialista foi o partido do euro. Portanto, Verdade. nós aderimos ao euro voluntariamente. Portanto, nós, se essa é a teoria, nós criámos o problema. Uhum. Segundo, nós não temos condições para sair do euro neste momento. Não. Nem pensar. Portanto, se a teoria é podemos manter o Estado coletivista porque o problema é o euro, então o que a esquerda está a dizer é que não temos qualquer saída neste momento. Porque Exatamente. do euro nós não vamos sair. Não. Portanto, seja qual for a teoria que queiram ter, neste momento nós estamos numa situação muito grave e que não tem saída fácil. Uhum. Porque reparem, mesmo o Partido Socialista e o PSD, a AD, nestas eleições, Uhum. falam, a AD até de forma bastante mais generosa que o Uhum. PS, em crescimento económico para os próximos 4 anos. E depois vamos lá ler o que eles estão a dizer. Bem, vamos descer os impostos, vamos fazer aqui umas coisas, uns jovens, isto e aquilo. É. Mas como é que isto tudo se vai pagar? Crescimento da produtividade. Pois. Mas como é que nós vamos crescer a produtividade se não crescemos a produtividade nos últimos 30 anos? Nos últimos Exato. 20 anos? Como é que vai ser Que agora? milagre é esse? Exato, que Exato. milagre é esse que vai acontecer agora? Que de repente a produtividade vai crescer e tudo faz sentido. E portanto nós não queremos olhar os problemas de frente. Verdade. E os problemas de frente é, mesmo para ter políticas de crescimento a médio prazo, daqui a 5 ou 10 anos, mesmo para ter aquela ideia de que podemos copiar modelos como a Irlanda ou a Finlândia ou outros Uhum. países, no curto prazo nós vamos ter que tomar medidas que não são fáceis. E os partidos não querem assumir isso. Ninguém quer anunciar medidas impopulares, não é? Obviamente. E não há forma de Pois. sair disto, mas não há forma de sair disto de outra forma. Quer dizer, não há forma de sair disto a dar palmadinhas nas costas e a Uhum. dizer que não passa nada e que a gente está aqui uns repousados e o assunto está resolvido. Não é Exatamente. possível. Exatamente. Essa é a verdadeira demagogia. E essa demagogia, na minha opinião, é o que está a alimentar o tal populismo do Chega que Sem assusta dúvida. Concordo. tantas pessoas. Concordo. É Concordo. essa demagogia de que é possível sair disto com pangadinhas nas costas. Sim, Não sim, é. sim, sim. Não. Não é. A Não é partir mesmo. daí, estamos bloqueados. Exatamente. Oh, Nuno, eu nem chegámos a chegar, não chegámos a chegar à parte da justiça. Portanto, eu já deixava já aqui um repto para uma segunda conversa, se não se importar, sobre Ah, esse já tema. está aceito. Já está Pronto, aceito o obrigada, repto. obrigada pela gentileza, porque, quer dizer, Mas ó, Helena, sim, mas a justiça merece o programa. Mas a exato, justiça também podemos dizer um minuto uhum, daquilo que dissemos da economia. O exato, problema é que não é possível mudar a justiça com pacadinhas nas costas. pois, Mudar a justiça vai magoar muita gente. dói, Vai dói, magoar dói, os operadores judiciários, vai magoar a classe política e uhum, vai magoar a classe média. claro, E, portanto, é exatamente como a economia. Enquanto continuarmos a dar pancadinhas nas costas e a dizer é uma reformazinha ali, é nomear a pessoa certa, é pôr a Joana Marques Vidal à segunda-feira, é pôr o não sei quantos à quarta-feira, é pôr o Carlos Alexandre à quinta-feira. Não, isso não é mudar nada, isso é pois, pancadinha nas costas e verdade, continuamos a alimentar o populismo. claro. Insatisfeito. A alimentar o monstro, Ah, como eu digo. claro, Sim, para sim. alimentar é preciso o PS e o PSD terem um plano de reformas a 10 anos, sério, e quando digo sério, quero dizer que vai magoar muita gente. Há muita gente que vai perder privilégios, há muita gente que vai ter a sua vida diretamente alterada com mudanças radicais. Claro. Sem essas mudanças, os pequenos passinhos, a pagadinha nas costas, o muda ao artigo 47, o muda ao artigo 49, o põe o Carlos Alexandre à terça e o Ivo Rosa à quinta, não nos leva a nenhuma parte, simplesmente estamos a acumular
e a É verdade. fomentar mais insatisfação. É verdade. Oh Nuno, eu tinha ainda um rol de perguntas na minha cábula, que não deu tempo, mas é bom sinal, quer dizer que a conversa estava boa. Foi um gosto. Vamos então agendar depois com mais calma uma segunda conversa para os outros temas que ficaram em carteira e que também são muito importantes. Já agora, queria pedir para seguirem o nosso canal no YouTube, subscreverem, seguirem nas redes e subscreverem o nosso podcast, mandarem sugestões para o nosso e-mail e partilhem com os vossos amigos e conhecidos. Portanto, Nuno, mais uma vez, muito obrigada por esta ótima conversa. Até breve, espero. E vamos ver o que é que vai acontecer agora nas eleições. E a segunda conversa já será depois das eleições, com certeza. E então aí já teremos também mais matéria para conversar, com certeza. O prazer é meu. Foi um Não gosto. sei quando é que vai acabar o ciclo de eleições, portanto, não sei se será depois de Vamos eleições, ver, porque vamos vamos ver. ver. Mas certamente a conversa da justiça pode ficar para depois de umas eleições. Veremos quais. Dumas, Uma- exatamente. de umas eleições. Certo, Foi um gosto, foi um Nuno, gosto. muito obrigada. Obrigada por tudo. Uma boa tarde. E nós, até Boa breve. tarde. Obrigada.